Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos quase ao final do nosso acampamento, mas ainda temos tempo de estudar mais. Nós vamos tratar hoje, ou agora, do tema da divindade de Cristo. O que significa a divindade? O que é a divindade de Cristo e o que isso impacta nas nossas vidas? Na verdade, desse tema saca-se muita coisa. É como você puxar a espinha do peixe, né? Você puxa, vem tudo assim, vem toda a ossada. No sentido da verdade, existem alguns temas que quando você começa a cavar, com certeza vai achar pérolas. E esse é um deles. Não só pérolas do conhecimento. Na verdade, quando nós estudamos sobre Cristo, nós nos aproximamos dele, e isso é bom. Não é verdade? É isso que nós queremos fazer agora. A Bíblia diz no livro de Colossenses, capítulo 2, convido os irmãos para abrirem lá, com respeito a Cristo, isso no verso 9, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vou escrever aqui. Plenitude da divindade. E usando uma figura que a gente já usou em outras mensagens aqui, colocar isso numa espécie de gráfico. Quando falamos de plenitude, vem de pleno, e pleno ele tem o significado de algo completo, total, né? No português não se usa muito, né? Mas em outros idiomas latinos, por exemplo, italiano, né? Pieno. Pieno quer dizer cheio. Então, plenitude é como se nós colocássemos aqui 100%. 100% da divindade reside em Cristo corporalmente. Agora, o que está em causa é o que isso significa. Que, para a maioria dos cristãos que congregam em diferentes igrejas, isso significa que, se ele tem a plenitude da divindade, é porque ou ele é Deus ou pode ser chamado de Deus, certo? Quem já ouviu isso aí? Quase todo mundo, né? Então, nós precisamos compreender o que isso significa. Será que diz isso mesmo? Se dissesse, seria uma contradição bíblica. Por quê? Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, a Bíblia diz: há, no sentido de existir, há um só Deus, o Pai. Então, como é que pode-se dizer que existe um só Deus, o Pai, e depois falar, não, mas o outro também é? Se uma pessoa humana dissesse isso, você ia pedir para ela se explicar, né? Poxa, mas peraí, você disse uma coisa, agora está dizendo outra que contradiz aquilo. Deus não se contradiz. A palavra de Deus não se contradiz. Se ele disse que existe apenas um só Deus, o Pai, essa é uma verdade que jamais será contradita por qualquer outro versículo da Bíblia. Portanto, a consequência é que esse verso não se entende da forma que as igrejas pregam. Não quer dizer, tem a plenitude da divindade, ele é Deus. Até porque, considerem o seguinte, né? Então, se ter a plenitude da divindade quer dizer ser Deus, então se eu tiver menos de 100%, ou seja, menos do que a plenitude da divindade, então eu sou mais ou menos Deus. Estou no caminho de ser Deus. Faz sentido? Nenhuma. Pois é. Mas a Bíblia diz em outro lugar que nós humanos, ou seja, nós caminhamos em direção a termos a plenitude de Deus. Nós sermos cheios da plenitude de Deus. Abram lá no livro de Efésios, capítulo 3. Versículo 16. Para que, Efésios 3, verso 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração.
a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja as dimensões do amor, né? A largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então nós teríamos um problema se nós entendêssemos que plenitude da divindade significasse ser Deus, porque então, na medida que o homem vai recebendo a plenitude de Deus, ele vai caminhando em direção a ser Deus, nesta ordem de ideias, certo? É só seguir o raciocínio, a sua conclusão lógica. Não é assim. A verdade é outra. A verdade é que, como está escrito nesse verso aqui, quando nós conhecemos as dimensões do amor de Cristo, conforme está no verso 18, nós passamos a estarmos cheios de toda a plenitude de Deus. Portanto, a plenitude de Deus está relacionada ao amor de Deus. Faz sentido? Sim. Todo. Plenitude de Deus está relacionado com amor de Deus. Claro que esse amor está em Cristo. Então, que está em Cristo. Amém. Para que ninguém pense que estamos inventando alguma coisa, lá no livro de Romanos, capítulo 8, a Bíblia diz que o amor de Deus está em Cristo Jesus. Romanos 8, 39. O amor de Deus está em Cristo Jesus, nosso Senhor. No Evangelho de João, capítulo 1, a Bíblia diz que nós recebemos da plenitude de Deus. João 1, versículo 16. Perdão, aqui é a plenitude de Cristo, né? Vamos lá. Verso 15. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Então, a plenitude é o amor de Deus, que está em Cristo, e nós recebemos essa plenitude por meio da graça. E na medida que nós recebemos essa plenitude, olhando para esse gráfico aqui, nós vamos crescendo, né? Então nós temos que chegar a 100%, mas quem sabe nós estamos aqui. Quer dizer, eu não posso colocar um grupo, né, todo num ponto só, mas exemplo, aqui vai estar lá o João. Quem sabe o José está aqui, e assim por diante. Nós estamos caminhando naquela direção lá. Na medida em que passa o tempo, nós vamos subindo. Certo? Exemplo, José está aqui. Então, a plenitude de Deus se refere ao amor de Deus, o qual está em Cristo. E nós recebemos esse amor. E na medida que nós recebemos da plenitude de Deus. A Bíblia diz em Colossenses que no corpo de Jesus, ou seja, habita corporalmente em Jesus, a plenitude da divindade. Ele chegou ao ápice, ele chegou ao 100%, ao igual a Deus. E nós estamos no caminho. Portanto, o termo divindade aqui não se refere ao ser Deus, mas refere-se a ter algo que Deus tem. Nesse caso, o amor. E que isso é assim, e que tem a ver com um atributo de caráter, enfim, a gente descobre do próprio livro de Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículos 8 e 9. Olha só o contraste existente.
cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Paulo está dando um conselho. O conselho é o quê? Olha, o mundo está aí. O mundo ensina muitas coisas erradas. E estas coisas erradas são chamadas os rudimentos do mundo. E esses rudimentos do mundo podem ser várias coisas. É o convite para fazer alguma coisa que está errado, né? É ensinar uma coisa de religião que não está certa, não está de acordo com a Bíblia. Tudo isso é rudimento do mundo. Mas ele disse para os crentes, olha, não se deixe levar pelos rudimentos do mundo. Não se deixe levar pela tradição dos homens. O que é a tradição dos homens? Aquilo que o avô ensinava, o pai ensinava, porém não estava certo. A igreja dos meus pais, dos meus parentes, não quer dizer que ela esteja certa. Não se deixem levar por eles, afastando-se de Cristo. Cristo é revelado aonde, meus irmãos? Na sua palavra. Então não se afastem da Bíblia. Não se afastem da revelação de Cristo, a qual está aqui na Bíblia. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Portanto, divindade é conformidade também com a palavra do Senhor. Conformidade com a vontade de Deus. Conformidade com a lei de Deus. E tem uma palavra que exprime isso aí. É santidade. A Bíblia diz em Romanos 7, versículo 12, perdão. A lei é santa. A lei de Deus é santa. Quem andar em santidade é porque anda em obediência a esta lei. Então, cuidado para que vocês não sejam levados pelo mundo. O mundo vai ensinar tudo que está errado, mas Deus deu a sua lei que é santa. Se nós obedecermos a sua lei, nós andamos segundo Cristo. E aqui a palavra divindade é usada justamente para exprimir isso aí, né? Exprimir a santidade que alguém pode ter quando obedece a Bíblia. Que ninguém vos engane segundo o mundo. Mas fique andando como Cristo andou. Portanto, a divindade, aqui, ela se refere ao amor, como nós já tínhamos visto, e se refere também à santidade. Aqui. Bem diferente daquilo que se ensina, mas é a verdade. E aqui nos revela algo, quer dizer, nós temos que fazer parte dessa divindade aqui. Como? Na medida em que nós oramos, estudamos a Bíblia, obedecemos a Deus, o que é que vai acontecer? Deus vai derramando o seu amor em nossos corações e daí nós vamos ficando mais santos. Então nós somos participantes da santidade, da divindade, estamos crescendo. Tem outro texto que encontra-se no livro de Atos, capítulo 17. Ele também traz a palavra divindade, mas ele muitas vezes é mal interpretado. Atos capítulo 17, versículo 29. Diz assim: sendo, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. E aqui nós vamos encontrar uma resposta para uma desculpa que é apresentada aí. Já vamos explicar isso aí, tá? Então ele fala o seguinte: olha, não pensem que a divindade é semelhante a uma imagem que você venha fazer. Então a pessoa, ela é hábil, né, um artista, então ele fala assim: eu vou fazer a imagem de Jesus. Daí ele pega, monta lá um boneco, né? Bom, eu com certeza não teria essa profissão, porque a minha habilidade aqui é nula, né? Mas enfim, ele monta lá o boneco e fala: olha, esse aqui é Jesus. Claro que muito mais enfeitado, né? Muito... Então, aí a pessoa olha para aquilo e, nossa, vou adorar e tal. Quando você fala para a pessoa: não, mas você adora imagens, você fala: eu não adoro não, só venero. Porque
porque essa imagem é só uma representação do real, é assim que eles dizem. E Paulo entra exatamente na raiz do problema, exatamente nessa desculpa, nesse argumento. Por quê? As pessoas falam, não, isso aqui é uma representação do verdadeiro. Tá, mas não pense que a característica do Deus verdadeiro é semelhante àquela imagem que você faz. Não é. A divindade é um atributo de Deus, é uma qualidade, uma característica de Deus, né? E nós já vimos aqui, ela está relacionada com o amor de Deus e com a santidade de Deus. Agora, eu posso expressar a santidade de Deus por meio de uma imagem? Não, olha, não, agora eu vou expressar Deus por meio dessa imagem. Eu fiz ela bem bonita e acho que ela é como a santidade de Deus. Mas espera aí, eu sou uma pessoa falha. Por mais que eu possa ser um bom artista, eu nunca vou chegar à perfeição de Deus. Certo? Sim. Então não tem como. Por isso que Paulo fala, não pensem que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, ou aquilo que é esculpido pelo artifício e imaginação dos homens. Não é. A divindade é um atributo que você não pode expressar. Você pode receber parte dela, e você deve receber, eu também, devemos receber. Devemos ser santos a cada dia e nos tornarmos mais e mais santos. Porém, isso não nos torna capazes de representar. A santidade de Deus deve ser vivida. É uma experiência. Ou tem-se ou não tem-se. Né? E aí uma coisa interessante, né? Quando chega em acampamento, por exemplo, se a vida vem andando em harmonia com Deus, aí é só um continuar, né? Mas quando a gente já se sente meio em falta, fala, poxa, eu tenho que fazer um jejum, tem que orar, tá? Quando chegar lá eu tenho que estar consagrado, né? Meio que vou correr atrás do prejuízo, né? Mas não, santidade é algo natural, tem que ser, né? Tem que ser fruto de você estar com Deus, com Jesus todos os dias. E aí é que nem você passar num campo cheio de flores, você faz assim e sente o cheiro das flores, não é? É o aroma. Então a nossa santidade é como um perfume. Se nós temos, ela vai ser percebida. Nós temos que continuar tendo. A divindade referida aqui, portanto, não é aquilo que muita gente diz. Fala, tá vendo? Está dizendo aqui que a divindade é Deus. Não. Aqui ele está referindo-se a representar os atributos de Deus por meio de estatuetas, por meio de estátuas, por meio de imagens, coisa que não se deve fazer. Consequência disso, irmãos, devo eu receber da divindade. Quando é que eu recebo da divindade? Eu fico, poxa, eu quero receber, né? Olha, eu recebo da divindade quando eu recebo santidade. E quando é que eu recebo santidade? Atos capítulo 2, versículos 37 e 38. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha como é que encaixa. Santidade vem da palavra santo. Faz sentido? Sim. Sim. Ó. E aí, quando nós nos arrependemos e batizamos em nome de Jesus, nós recebemos o quê? O Espírito Santo. Santo. Ora, mas se santidade é divindade, quando eu recebo o Espírito Santo, eu recebo o quê? Divino. Um pouco da divindade. Então a divindade não é ser Deus, nem poderia. Agora, quando eu recebo um pouco da divindade, eu sou considerado como membro da família. É nesse sentido que a Bíblia fala que os crentes em Jesus são chamados deuses. Abram lá em Salmos capítulo 82.
Versículo 1 diz: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Versículos 6 e 7. Eu disse: vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e caireis como qualquer dos príncipes. Os versos nos trazem aqui várias informações. No versículo 1, dito: Deus julga no meio dos deuses. Ora, Deus está no céu rodeado de anjos. Então os anjos, filhos de Deus, que têm santidade, são santos, eles têm um pouco da divindade, então eles são chamados como membros da família. Note que divindade traz um conceito de família também, né? Por exemplo, nós somos seres humanos, então é certo dizer que nós somos da família da humanidade. Ora, quem é divino é da família da divindade. Agora, quando é que somos divinos? Quando somos participantes da santidade de Deus. Então os anjos são divinos, são membros da família da divindade. Isso explica uma declaração muito controvertida, até nos livros de Ellen White, né? Terceira pessoa da divindade. Terceira pessoa da divindade. Ora, lá na família do céu, quem é a primeira pessoa nessa ordem de 10? Quem é que tem a plenitude? O primeiro aqui? Deus. Deus, o Pai. Então ele é o primeiro. Mas o segundo está empatado com ele, por assim dizer. Porque em Jesus habita a plenitude. Então Jesus é o segundo, porém, em termos de divindade, ele tem a mesma altura, né? Mesma estatura. E agora, quem é a terceira? Bom, segundo se entende o que a Bíblia mostra, o anjo Gabriel. Quer dizer que mais do amor e da santidade de Deus estão no coração dele. Ah, mas então ele é o queridinho de Deus? Não, não é assim. Porque todo mundo é livre, né? Só que alguns buscam mais do que outros. Não funciona assim? Alguns têm mais interesse de buscar a Deus, outros têm menos. E quando nós formos para o céu? Eu não sei se eu vou ser a milionésima pessoa a partir da divindade, não. Depende da altura de caráter a qual eu atingir, certo? Porque a ordem de Deus é por caráter. E aí a gente entende uma coisa: por que nós adoramos a Deus? Por que nós consideramos que Ele é digno de estar no trono? Não é porque Ele tem todo o poder, não é porque Deus é o Todo-Poderoso, mas é porque Deus é amor. Ele me ama e eu me entreguei a Ele. Né? E eu reconheço que o governo dele é justo, porque Ele é amor e porque Ele é santo. E eu reconheço que Jesus também tem que estar naquele lugar, porque nele tem o amor de Deus e Ele é santo. E lá no céu não vai ter briga por posição. Por quê? Quem estiver acima, nós vamos ficar tranquilos de saber: não, mas ele está lá, mas ele está lá porque pensa mais na gente do que nele mesmo. Né? Então é o governante que vive para servir. O governante que governa em favor do povo é querido pelo povo. O povo gosta dele. Certo? Por isso que no governo do céu não vai ter rebelião, não vai ter partido da oposição, não vai ter nada dessas coisas. Porque todos vão estar satisfeitos. Né? Então, meus irmãos, agora, a terceira, a quarta, pode ter a quarta pessoa da divindade, a quinta, a sexta, a sétima, depende do quanto cada um avançou aqui na escala. Né? É isso. Né? Quando Jesus foi acusado de se dizer Deus, né? Falou: não, você é Deus, você disse que era Deus. Jesus usou esse texto de Salmos para se justificar. João capítulo 10, versículo 30. Ele diz: eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem.
Respondeu-lhe Jesus: tenho mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Jesus falou que ele era um com Deus. Aí os judeus já falaram: está vendo aí, ó, está dizendo que ele é Deus e Deus só existe um, ele está blasfemando. Aí Jesus falou: como vocês acham que eu estou blasfemando? Não estou blasfemando, não. Versículo 34, respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Em outras palavras, Jesus está falando: claro, a Bíblia mesma não ensina que todo aquele que é da família de Deus, todo aquele que se arrependeu dos seus pecados e que recebeu o Espírito Santo de Deus, ele não faz parte da família? Ele não faz parte da família da divindade? Sim. Então a Bíblia não chama ele de Deus? Então, versículo 35, se a lei chamou deuses àqueles que receberam a palavra de Deus, aqueles a quem a palavra foi dirigida, verso 36, e quanto mais aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo. Muito mais Jesus, né? Se alguém que está sendo santificado pode se dizer dele que ele tem divindade, então o que dizer de Jesus? Muito mais, né? Ele tem mais. Daí, irmãos, muitas coisas se esclarecem. Nós precisamos de receber a divindade. E nós recebemos a divindade na medida em que nos aproximamos de Jesus e recebemos o Espírito Santo. O apelo de Deus é que nós continuemos a crescer na graça e no conhecimento. Receber mais do Espírito de Deus, mais e mais. Cada vez mais puro, cada vez mais santo. E assim, vamos chegando ao que Deus deseja. Filhos formados, filhos com santidade, filhos repletos do amor de Deus. E a gente volta às características da igreja. Humildes, dóceis e amorosos. Faz todo sentido, não faz? Humildes, porque o primeiro requisito para entrar no céu é a humildade. Porque bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. É a primeira bem-aventurança. Depois, dóceis, porque nós temos que deixar Ele guiar. Não somos nós, é Ele quem guia. E amorosos, porque o amor de Deus está em Jesus e deve estar nos nossos corações também. Amém? Amém? Quem gostaria de dizer a Deus: Senhor, eu quero fazer parte dessa família? Amém. Amém. Em nome de Jesus. Né? Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por podermos ser chamados teus filhos. Amém. Porque o Senhor, na tua misericórdia, enviou o Espírito de adoção e nos adotou como filhos, mesmo nós sendo pecadores e não tendo merecimento. Amém. Senhor, continue renovando os nossos corações, que cada vez cresçamos mais em santidade diante de Ti, cada vez mais puros, cada vez mais santos, humildes, dóceis e amorosos. Abençoe esta igreja, que ela continue, Senhor, a crescer na graça e possa, pelo seu testemunho, influenciar outras pessoas a seguirem o exemplo. Amém. Pedimos estas bênçãos e que o Senhor continue conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Para você que nos assiste, queria estender o convite. Há transmissões a cada semana, todos os sábados, em 2 horários. 15 para as 10 da manhã, mensagem das crianças, escola bíblica, e 11 horas da manhã, a mensagem do culto. Você nos assiste pelo canal youtube.com/TV Advertência Final. E lembrando que você pode estudar uma série de temas, são mais de 600 vídeos que estão disponíveis neste canal YouTube. Nós vamos ficando por aqui, mas não sem antes convidar você também para fazer parte do grupo do WhatsApp. Se você reconhece que esta é a Igreja Verdadeira, Ministério Quarto Anjo Advertência Final, e gostaria de fazer o estudo bíblico, entre em contato conosco. Nosso número é 41 9
9509-8425. Convido você a fechar os olhos, quero invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe e espero estarmos juntos nas próximas oportunidades. Até lá.